Hi everyone, I hope you're having a great day. Olá a todos, espero que estejam tendo um ótimo dia. Estou feliz por estar acompanhado hoje por Ola Thunander, um destacado acadêmico sueco de relações internacionais e professor emérito do Instituto de Pesquisa da Paz em Oslo, que tem se concentrado em estratégia marítima desde os 1980, portanto, com um bom histórico de 30 anos analisando a política de segurança. Claro, ele escreveu muitos livros sobre geopolítica e estratégia marítima, com foco na Rússia, especialmente em sua relação com os países escandinavos. Um foco de pesquisa importante, que me interessou muito, tem sido essa atenção aos falsos submarinos russos usados em operações psicológicas pelos aliados da Suécia nas águas suecas durante a Guerra Fria. E sim, novamente, o que isso pretendia fazer era criar medo sobre Moscou e a neutralidade da Suécia e puxar o país em direção à OTAN. Então, bem, primeiro, deixe-me dar as boas-vindas. É ótimo ver você novamente, Ola. Obrigado. Muito obrigado. Eu esperava que você pudesse talvez fornecer um pouco do contexto histórico, porque, novamente, a vantagem de você ter 30 anos de história por trás disso é que você volta até a Guerra Fria. Qual é o contexto histórico da natureza dos Estados Unidos e do Reino Unido realizando essas operações psicológicas na Suécia durante a era da Guerra Fria? Sim, quero dizer, um aspecto importante é, claro, os social-democratas suecos que não estavam realmente alinhados com os americanos. Eles promoveram uma política neutra, e foi principalmente o primeiro-ministro Olof Palme, que serviu de 69 a 76, e depois de 82 a 86. Ele foi uma figura importante no cenário internacional. Acho que Nixon uma vez o chamou de aquele idiota sueco. Então, de uma forma mais colorida, eles não estavam felizes com a política sueca. Eles colaboraram muito de perto com parte do estabelecimento militar sueco. Algumas pessoas eram muito próximas dos americanos. E isso fez com que eu conversasse com James Schlesinger, que estava à frente da CIA durante o governo Nixon. E eu perguntei a ele sobre a Suécia, sua visão sobre a Suécia, e assim por diante. E ele disse, sabe, qual Suécia? A Suécia política ou a Suécia militar? Os militares estavam planejando para que fôssemos o mais rápido possível. E claro, não eram todos os militares, mas um certo grupo dentro das Forças Armadas suecas. E eles colaboravam de perto com os britânicos e com os americanos. E quando não estavam satisfeitos com a política sueca, podiam deixar alguns submarinos aparecerem nos arquipélagos suecos e deixar os suecos histéricos. E o que aconteceu? Começou realmente em 81 e continuou até 83, ou também durante toda a década de 80, na verdade. Mas em 3 anos, o público sueco mudou totalmente suas opiniões, de, você sabe, 25-30% acreditando que a União Soviética era uma ameaça real ou um tipo de inimigo para a Suécia. E isso mudou em 3 anos, para 83%. Então, a Suécia se tornou um país diferente em 3 anos. E isso foi principalmente por causa das intrusões de submarinos. E começou com, de certa forma, o verdadeiro problema começou com um submarino soviético da classe Whiskey entrando em um fiord sueco em outubro de 1981. E isso Isso foi uma coisa muito estranha, porque o submarino entrou em um fiord, onde não era possível mergulhar. Então, se você for com os submarinos da classe Whiskey, como era chamado o Projeto 613, eu acho, na União Soviética, eles tinham que ir na superfície. E se você está fazendo espionagem, por que iria com um submarino na superfície? É um pouco estranho. E então, na verdade, descobriram que ele subiu em uma ilha. E quando o mergulhador desceu, descobriram que o submarino tinha tentado subir na ilha. Então foi muito estranho. Igualmente estranho foi que os adidos americanos já estavam lá quando isso aconteceu, fora da base naval sueca de Karlskrona, no sul da Suécia.
E o chefe de gabinete não foi informado de que os adidos iriam até lá. Mas ele interrogou a tripulação, ou algumas pessoas da tripulação. Ele foi ordenado a interrogar o capitão, o navegador regular, o oficial político e mais alguém. Mas ele não foi ordenado a interrogar o verdadeiro navegador, que era um comodoro ou um capitão, mas ele era o oficial mais sênior a bordo. E ele não foi questionado. Ele foi quem navegou o submarino nos últimos 2 dias. Então, tudo isso foi muito estranho. Depois, o chefe de gabinete acreditou que esse homem, Avrukovic, havia conduzido o submarino para as águas suecas. Havia uma enorme quantidade de evidências para isso, na verdade. E também que os suecos sabiam disso de antemão. E os britânicos, alguém do lado sueco, ou algumas pessoas do lado sueco, pelo menos, e os americanos. Mas isso foi tratado pela mídia e pelo público como se fosse uma intrusão para espionagem e preparação para um ataque militar ou algo assim. Mas, ao mesmo tempo, os americanos realmente operaram submarinos em águas suecas, que não eram submarinos americanos regulares, mas pequenas embarcações italianas. O contexto para isso é um acordo entre os americanos, o então chefe de inteligência naval e vice-diretor da CIA, Bob Inman, e alguém do Ministério da Defesa sueco, provavelmente o ministro da Defesa Sven Andersson, em 1965-67. Foi um acordo entre o chefe de inteligência sueco e o chefe de inteligência naval americano em 1965 para ter Bob Inman, que era um jovem assistente de adido na época. Assistant attaché at the time, and he was working. E ele estava trabalhando 2 dias por semana, de 65 a 67, no Ministério da Defesa sueco, vestindo suas roupas civis suecas e assim por diante. Então, ele foi encarregado de descobrir o que os submarinos soviéticos estavam fazendo nas águas suecas. Eles tinham um acordo para instalar hidrofones nas águas suecas, o que era extremamente secreto, e ainda é, na verdade. Eles instalaram esses hidrofones, e não era um sistema SOSUS regular, mas hidrofones nas águas territoriais suecas. Eles estavam enviando mensagens para aeronaves de patrulha que passavam sobre submarinos que passavam por ali. With submarines passing by. And so they knew perfectly well. E assim, eles sabiam perfeitamente onde estavam os submarinos soviéticos. Mas o problema era que isso não era, ou quase certamente não era, conhecido pelo primeiro-ministro. E você não podia ter o cabo para desembarcar como tem na Noruega, por exemplo. E esses submarinos precisavam ser mantidos. E então eles tinham pequenos submarinos operando a partir de navios mercantes. Então você tinha um navio mercante dos Estados Unidos entrando em águas territoriais suecas, indo com petróleo ou algo assim para Helsinki, ou para o norte, para Luleå talvez, e assim por diante. E então eles deixavam o pequeno mini-submarino em águas territoriais suecas, perto de Karlskrona, ou perto do arquipélago de Estocolmo, ou algo assim. E então, esse submarino manteve os hidrofones e foi pego no caminho de volta pelos navios mercantes. Se você já viu James Bond, houve um filme que mostrou um submarino entrando secretamente em um navio mercante e assim por diante. Isso foi antes de James Bond ter seu filme, por assim dizer. Pode ter havido alguns vazamentos sobre isso, mas eles usaram submarinos italianos porque os italianos tinham os melhores mini-submarinos pequenos. A classe Cosmos, por exemplo, foi usada. Do ponto de vista judaico, perguntei a John Lehman, que foi secretário da Marinha nos anos 80, por que usaram submarinos italianos. Ele disse para uma negação plausível, você sabe, porque todo mundo sabe como são os italianos. Você nunca pode confiar nos italianos. Então essa é uma espécie de maneira de... You could never trust the Italians. So this is a kind of way of, the Americans do that all the time. They always have. Os americanos fazem isso o tempo todo. Eles sempre tentam usar outros para ter uma negação plausível quando se trata desse tipo de operações muito, muito secretas. Mas isso significa que você tinha um sistema de submarinos muito pequenos, de 20 a 30 metros de comprimento, operando em águas suecas, desde os anos 1970 até os anos 80.
E o que o diretor da CIA, Casey, podia fazer era simplesmente deixar esse submarino aparecer na superfície. E as pessoas ficavam histéricas, sabe? Porque os russos estão chegando. Então isso, quero dizer, mudou totalmente a opinião pública. E sabe, muitas pessoas tinham amigos que tinham visto submarinos nos arquipélagos suecos, ou até mesmo dentro de bases navais e dentro do porto de Estocolmo. Even inside naval bases and inside Stockholm Harbor. And it was also the British who did it, actually. E foram também os britânicos que fizeram isso, na verdade. Houve uma entrevista em 2000, que foi uma entrevista bastante importante com Caspar Weinberger, que foi o secretário de defesa nos anos 1980, durante a administração Reagan. Ele disse que operávamos regularmente e frequentemente em águas suecas. E isso era necessário para fortalecer, para aumentar a prontidão do lado sueco. Eles sabiam disso. Eram consultas de marinha para marinha. Eles sabiam, os suecos sabiam de tudo. Ele disse, você sabe, mas isso era apenas parte da verdade, porque eram apenas algumas pessoas na marinha que sabiam. Mas o primeiro-ministro e o ministro das Relações Exteriores e assim por diante não sabiam. Então sim. Então você mencionou antes que a Suécia está sugerindo que está dividida. Seria o público que está mais apreensivo em ser puxado para um bloco militar, em contraste com os líderes militares suecos que são muito mais favoráveis a se aproximar disso. Como essa divisão seria definida? How would this split be defined? I think you could say it's an elite split. Acho que você poderia dizer que é uma divisão de elite. Então você tinha algumas pessoas no nível político, o primeiro-ministro, o ministro das Relações Exteriores, seu secretário de Estado e assim por diante. Um grupo de pessoas, digamos 10, se você disser 10 pessoas ou algo assim, que estão, você sabe, intimamente ligadas ao primeiro-ministro e sua política externa. E então você tem um grupo de pessoas do lado militar, principalmente na marinha, na verdade. Alguns almirantes, e não necessariamente o chefe de defesa, mas provavelmente. Quero dizer, não está claro realmente a posição dele. Mas quero dizer, o chefe de defesa posterior certamente não sabia sobre isso. E então eles ficaram bastante chateados. They were pretty upset. The chief of defense was O chefe de defesa estava substituindo Leonard Young, que atuou principalmente nos anos 1980. E a partir do final dos anos 80, Bengt Gustafsson era o chefe de defesa. Ele não sabia nada sobre isso. Visitei sua casa e falei com ele no dia seguinte ao programa de TV em que ele também foi entrevistado. Ele disse algo como, isso é ilegal. Se algumas pessoas na marinha fizeram isso, é ilegal. E elas teriam que ir para a prisão, sabe? Enquanto eu estava sentado lá, o ex-chefe da marinha ligou para ele e disse, sabe, poderíamos conversar e tal? E eu poderia trazer o ex-chefe da marinha que eu tinha antes de mim e tal? E eles tiveram que coordenar sua linguagem. And they had to coordinate their language because they had to lie and they had to lie in. Porque eles tiveram que mentir, e tiveram que mentir de uma maneira credível. Então isso foi Por exemplo, após a entrevista com Caspar Weinberger, que disse que operávamos regularmente em águas suecas, e após uma entrevista com o ministro da Marinha Britânica, Keith Speed, que disse o mesmo, houve uma investigação oficial que o primeiro-ministro decidiu realizar. Foi o embaixador Rolf Ekéus quem liderou essa investigação. E o embaixador Matthias Mossberg era o secretário-geral, e eu era um especialista civil desde o início. Durante essa investigação, quando Matthias Mossberg foi à base naval, ao arquivo de inteligência da base naval de Muskö, ele encontrou um documento dizendo que alguns almirantes tiveram que coordenar sua linguagem por causa do que Caspar Weinberger disse. Because of what Caspar Weinberger said. And this document. Então, este documento era sobre como eles iam coordenar sua linguagem, o que deveriam dizer e assim por diante. Então, o especialista militar na investigação disse, temos este documento no Ministério da Defesa, onde nossa investigação estava localizada,
Então você não precisa tirar uma cópia dele. Matthias Mossberg então não tirou uma cópia, e ele voltou ao ministério, e não havia documentos no ministério. Ele voltou ao arquivo de inteligência, e eles disseram, não ouvimos falar desse tipo de documento. Não sabemos do que você está falando. Isso era indicativo do que eles estavam tramando. What they were up to, it was Foi o especialista militar na investigação que estava jogando um truque sujo. E o governo não sabia de nada. Quero dizer, o primeiro-ministro, o ministro das Relações Exteriores, o ministro da Defesa. Foi um jogo muito sujo, mas extremamente bem-sucedido, porque você poderia mudar a opinião pública sueca em 3 anos. Totalmente. E você tinha, por um lado, um submarino da classe Whisky, um submarino soviético, onde uma pessoa no submarino deve ter tido algum tipo de acordo com pessoas do lado ocidental. Havia também um documento britânico afirmando que os suecos sabiam que esse submarino iria chegar. É por isso que é estranho, porque o título de um dos seus livros é A Guerra Secreta contra a Suécia. E estamos delineando as operações psicológicas contra a Suécia com o objetivo de mudar a opinião pública para abandonar a neutralidade. Não é como se fosse uma conspiração. É baseado em evidências. E ainda assim, não é realmente falado. E há muito poucas pessoas que, novamente, porque não se deve falar sobre esses assuntos, isso não é realmente mencionado e não perturba a narrativa de forma alguma. Em vez disso, é a razão pela qual o desejo de se juntar à aliança militar é de alguma forma vendido ao público como sendo simplesmente um resultado direto da ameaça da Rússia. Mas é interessante que os sistemas de aliança, uma das principais razões pelas quais a literatura tende a ser muito crítica em relação às alianças militares, é porque elas se tornam dependentes de conflitos perpétuos. Ou seja, eles dizem que se a paz prevalecer, então há menos necessidade das alianças e elas começam a desaparecer. E isso é muito problemático. De fato, você viu isso com a OTAN nos anos 90. Eles criaram slogans como qual era mesmo expandir ou morrer. Eles tinham fora da área ou fora do negócio. Então, em outras palavras, se não há ameaça soviética, temos que ou expandir ou começar a enviar a OTAN para invadir outros países ou missões de paz, ou como você quiser chamar, intervenções humanitárias. Caso contrário, não haverá mais um propósito para nós. Precisamos reinventar o propósito. Caso contrário, o bloco desaparece. E essa é frequentemente a ameaça dessas alianças militares. Elas sim precisam de conflitos. E como vemos frequentemente, eles acabam existindo com o propósito de lidar com preocupações de segurança ou ameaças de segurança causadas pela própria existência deles. Mas a Suécia, eu acho, é um estudo de caso fascinante, mas não é o único. A Guerra Franco-Prussiana de 1870 foi em grande parte sobre aproveitar a invasão francesa ou até provocá-la, na medida em que se pudesse ter a unificação alemã. Eu sei que em 1956, quando os soviéticos e os japoneses estavam discutindo ou elaborando um acordo de paz sobre as Ilhas Kurilas do Sul, resolvendo diferenças territoriais, isso foi recebido com grande alarme em Washington. Se eles resolvessem suas disputas territoriais, poderiam realmente alcançar a paz. E o Japão era uma ponte estratégica importante para os americanos na Ásia Oriental. Então, novamente, o medo era que a paz pudesse surgir. E... Sim. Não, eu acho que é muito... Quero dizer, primeiro vou mencionar brevemente que essas operações não foram operações da OTAN. Foram operações dos Estados Unidos e do Reino Unido. E eu conversei algumas vezes com o ex-chefe de defesa norueguês, Vigleik Kage, que também foi presidente do Comitê Militar da OTAN. E ele argumentou que essa operação era tão secreta em águas suecas que não poderia ser realizada dentro da OTAN. Não poderia ser uma decisão da OTAN porque eram muito secretas. Então foi uma... E eu acho também, você sabe, na verdade, muitas pessoas que usam as mesmas palavras, que foram operações dos Estados Unidos e do Reino Unido. Mas claro, o comandante de submarinos, eu acho, para o Atlântico Oriental, o comandante da OTAN era um comandante britânico.
was a British commander, he was also at the same time Ele também era, ao mesmo tempo, chefe dos oficiais de bandeira dos submarinos na Grã-Bretanha, que seria o responsável por informar seu colega sueco sobre essas operações futuras. Então ele sabia disso, mas não como um oficial da OTAN, mas como um oficial britânico. E um outro exemplo, que acho muito claro, é que eu tinha um amigo que era chefe de inteligência na Noruega no final dos anos 80 e início dos anos 90, com Alfred Berg. Ele disse que no outono de 1988, eles tiveram um comitê diretor de inteligência da OTAN, que era um comitê de alto nível na OTAN, para operações de inteligência, e que, na prática, decidia que tipo de política a OTAN deveria ter. E na reunião, os representantes britânicos e americanos, como o chefe da DIA, o diretor da DIA, e o chefe da inteligência militar britânica, inteligência de defesa, argumentaram que a ameaça da União Soviética era iminente. E isso foi, você sabe, quando as conversas entre Gorbachev e Reagan estavam acontecendo. E, na verdade, a Rússia já havia começado a se desarmar bastante. E não havia prontidão alguma. Mas a maioria dos serviços de inteligência na Europa não sabia porque não tinham conhecimento sobre o que realmente estava acontecendo dentro da União Soviética. Mas os noruegueses sabiam. Eles sabiam tudo o que estava acontecendo no noroeste da União Soviética. E eles disseram, isso é uma mentira. Isso não é verdade. Não há prontidão alguma. Não há ameaça iminente. E após alguma discussão, um após o outro aderiu à posição norueguesa e deixou a posição britânico-americana. Mas você poderia dizer que é preciso ser bastante forte para ir contra os britânicos e americanos nesse caso. Mas também é claro que os britânicos e americanos usaram a OTAN para seus próprios propósitos. Então a política na OTAN é, em grande parte, conduzida pelos britânicos e americanos. Mas às vezes é possível parar a vetar, por assim dizer. Mas você tem que apresentar algo realmente forte para fazer isso. Então isso diz algo sobre como a OTAN funciona, na verdade. Se você estivesse pensando em termos de ou política, é uma fachada em vez de um tipo de comitê central ou algo assim. Então, a OTAN é algo que é usado principalmente pelos britânicos e americanos. Sim, então mais como um instrumento. Mas eu estava me perguntando, por que todo esse foco na Suécia? Novamente, sei que durante a Guerra Fria, tínhamos uma faixa de estados mais ou menos neutros atravessando a Europa de norte a sul. Então você pode colocar Suécia, Finlândia, Áustria, Suíça, acho que a Iugoslávia também se encaixa aí, como um pouco de buffer entre a OTAN e o Pacto de Varsóvia. Mas, novamente, além de trazê-los claramente para o lado da OTAN, por que a Suécia é tão estratégica para os britânicos e americanos? Acho que durante a Guerra Fria, o fator mais importante era que a Suécia tinha vários aeródromos e estava extremamente bem localizada para a Força Aérea dos Estados Unidos. O cenário era que, quando uma guerra começasse na frente central, as aeronaves dos Estados Unidos na Alemanha Ocidental teriam que se mover para algum lugar. Elas poderiam se mover para a Grã-Bretanha, que é bastante distante da União Soviética, mas também poderiam se mover para a Suécia. Da Suécia, poderiam abrir a defesa aérea na área do Báltico e ter cobertura aérea sobre a frente central. Nesse sentido, a Suécia era ideal. Por exemplo, enquanto o adido de defesa dos Estados Unidos na Noruega era um oficial naval, na Suécia era um oficial da Força Aérea. E porque nas primeiras horas de um conflito, a Suécia receberia aeronaves dos Estados Unidos. Essa era a intenção dos militares na Suécia. Vou colocar dessa forma, as pessoas que estavam colaborando de perto com os americanos. Enquanto, por exemplo, a Suécia política com Olof Palme provavelmente não passou essa política para seu sucessor em 1976, ele provavelmente argumentou que isso significaria
que as bases aéreas suecas seriam destruídas pelos soviéticos no primeiro dia. E os soviéticos não poderiam ter feito isso na época, com bases aéreas convencionais, bombas convencionais, porque nesse caso, teriam que bombardear continuamente as bases suecas, na verdade, porque você poderia reparar pistas de pouso e assim por diante. Então, muito provavelmente usariam armas nucleares. Very likely use nuclear weapons. Olof Palme. E Olof Palme provavelmente entendeu que isso não era tão bom para a Suécia. Então ele não aceitou essa política. No entanto, o lado militar, ou partes do militar, pressionaram fortemente por isso. Então, isso é o que a Suécia era. Acho que também, para a Suécia se juntar à OTAN, ou para o Ocidente se juntar às forças da OTAN na guerra, eles teriam que ser atacados pelos soviéticos. E os soviéticos sabiam disso. Então eles não atacariam a Suécia na fase inicial, porque, nesse caso, teriam que usar uma grande quantidade de aviões e assim por diante para a frente sueca. Claro, eles não estavam interessados em atacar a Suécia. Então, o que você fez foi preparar os suecos com esses submarinos, porque o que eles alegavam na época era que os soviéticos viriam com forças especiais, com Spetsnaz e assim por diante, em submarinos, e desembarcariam as forças especiais na Suécia. E então, eles tirariam a liderança sueca, ou a liderança militar, e assim por diante. E então seriam capazes de atacar a Suécia. Mas atacar a Suécia pelo mar não é tão fácil. Se você soubesse que esses navios estavam chegando, os suecos os teriam eliminado. Na verdade, não teria sido tão difícil. Então tudo isso era muito, muito suspeito. E os submarinos não eram apenas uma operação psicológica em tempos de paz, para mudar a mentalidade, mas também uma preparação para uma operação em tempos de guerra. Você teria esse submarino aparecendo, que muito provavelmente teria sido britânico, na verdade, porque os britânicos estavam treinando com o uso de forças especiais na Suécia e na Noruega, e para colaborar com os stay-behinds. Então eles desembarcariam. Eles tinham os submarinos da classe Oberon e da classe Porpoise para desembarcar forças especiais na Suécia. Uma vez, conversei com um capitão de submarino britânico que disse: "Eu era apenas um motorista de táxi." Quero dizer, ele navegava pela costa sueca. Ele também navegava pela costa norueguesa para desembarcar forças especiais. Mas ele era apenas um motorista de táxi para as forças especiais. Então ele não sabia o que estavam fazendo. Ele não sabia de nada. Quero dizer, era tudo conduzido pelas forças especiais. E eles se conectavam com os stay-behind suecos. E os stay-behind suecos estavam se preparando para eliminar o quartel-general soviético e o que fosse necessário, você sabe, se as forças soviéticas entrassem em Estocolmo. E então, na verdade, foi um exercício, em 28 de fevereiro de 1986, para os agentes de retaguarda que estavam chegando e para algumas forças especiais que estavam chegando para eliminar portadores de informações. Este foi um exercício de retaguarda à noite, quando Olof Palme foi baleado. Eles realmente se prepararam para eliminar pessoas que sabiam demais e não deveriam cair nas mãos dos soviéticos, incluindo suecos. Este era o propósito do exercício. E claro, foi por causa dessas intrusões de submarinos. Havia submarinos britânicos e americanos, e eles foram liberados. Eles receberam ordens, o oficial local recebeu ordens com cessar-fogo, e foram forçados por seus superiores a liberar os submarinos. E claro, quando eram submarinos britânicos e submarinos americanos, eles não pensavam nesses termos. Eles pensavam que era Olof Palme quem colaborava com os soviéticos e que ele era um traidor. Isso iniciou o que foi chamado de Revolta dos Oficiais Navais contra o primeiro-ministro, onde também discutiram removê-lo. As operações psicológicas, as PSYOPs, tinham várias dimensões. Era uma dimensão geral, em tempos de paz, para mudar a visão da população sueca. Também era uma PSYOP, que mudou a visão entre os oficiais navais de nível inferior, que queriam derrubar o primeiro-ministro.
out the prime minister. And it was a PSYOP preparing for E foi uma operação psicológica preparando para o que fazer nos primeiros dias de uma guerra. Então foi extremamente bem-sucedida, eu diria. Mas não foi para as pessoas que queriam ter uma espécie de zona de amortecimento entre o leste e o oeste e pensavam que, quero dizer, do ponto de vista do direito internacional, a dissuasão não é legal, na verdade, porque a dissuasão é uma ameaça e uma ameaça para o outro lado não é legal. Mas os americanos queriam ter implantações de força aérea e mísseis perto da União Soviética para que tivessem uma dissuasão credível, como diziam. Mas os soviéticos perceberam isso de forma muito diferente. Mas se você avançar para o tempo presente, agora quando a Rússia invadiu a Ucrânia há 3 anos, vimos tanto a Finlândia quanto a Suécia se apressando muito rapidamente para abandonar sua neutralidade e se juntar à OTAN. Achei esse processo muito interessante, porque tudo aconteceu tão rápido, e a opinião pública nunca foi a favor de entrar na OTAN. E claro, com o choque que se seguiu, pareceu ter sido apressado muito rapidamente. Quando vi pessoas argumentando a favor disso, eram frequentemente pessoas como o secretário-geral, Jens Stoltenberg, que apontava que, bem, Putin queria menos OTAN, agora ele tem mais. Mas não é uma grande estratégia de segurança tem esfregar na cara do seu adversário um bloco militar em expansão. Ele nunca realmente entrou nos detalhes de como isso elevaria nossa segurança. Se você considerar que a segurança deriva de um equilíbrio entre dissuasão e tranquilização. Então, novamente, especialmente a Finlândia, considerando que eles eram os maiores, bem, agora eles são a maior linha de frente, mas foram uma grande história de sucesso de neutralidade. Nenhum conflito desde a Segunda Guerra Mundial. E agora, de repente, isso é anunciado como uma grande conquista. O mesmo com a Suécia. 200 anos de neutralidade descartados muito rapidamente, sem um referendo. E de repente, sim, isso foi uma grande conquista e um grande avanço na segurança. Como você sabe, de um ponto de vista, bem, de um sueco, como você explicaria esse processo de como a Suécia foi, eu acho, apressada nisso? Por causa das histórias de submarinos, obviamente. Você poderia dizer que a Suécia historicamente teve uma tendência muito anti-russa. Quero dizer, houve as guerras suecas com os russos, nos séculos XVIII e XIX. Eu estava em uma viagem a São Petersburgo, em 1992, com um historiador militar americano e um colega americano. Havia também 4 suecos, com formação militar, incluindo um general. Você podia ver o quão entusiasmados eles estavam em olhar para antigos territórios suecos. Então, dentro da Suécia, e do lado militar não menos importante, há uma espécie de antipatia muito forte contra os russos. E muito diferente da Noruega, se você olhar para a história norueguesa. Quero dizer, é claro que hoje há uma forte crítica contra os russos, mas você não tem a tradição histórica disso. E na Finlândia, você tem uma história muito dividida. Você tem a Guerra Civil em 1918 entre os vermelhos pró-soviéticos e os brancos. Isso também deixou uma marca na mentalidade finlandesa. Quando essa mudança aconteceu na Rússia com a Ucrânia, as pessoas tradicionalmente neutras foram colocadas na defensiva, enquanto as pessoas que eram realmente agressivas em relação aos russos estavam vencendo. E quero dizer, é claro, foi totalmente estúpido. Of course, it was totally stupid. Esse tipo de, quero dizer, essa base que eles agora têm, a aceitação de bases dos Estados Unidos na Finlândia, Suécia e Noruega nos últimos 2 anos, é que, sabe, elas serão apenas alvos para ataques russos se houver uma grande guerra. E sabe, o planejamento russo, ou planejamento soviético, devo dizer, nos anos 1970 e 80, era que eles tinham o distrito militar de Leningrado, que deveria tomar a Finlândia, porque não confiavam nos finlandeses. E eles continuaram em Murmansk. Essas forças iam tomar Finnmark. Mas eles não acreditavam que poderiam ir But they did not believe that they could go further, really.
to take territory. Você sabe, conquistar território é muito difícil, como você pode ver agora na Ucrânia, por exemplo. E assim não foi O que eles fariam seria eliminar todas as bases aéreas dos Estados Unidos, e o que os soviéticos perceberiam como uma ameaça. E o mesmo provavelmente é verdade hoje. Então, o que aconteceu quando a Finlândia anunciou que estava se juntando à OTAN? Depois de meio ano, o presidente Putin disse que recriaremos o Distrito Militar de Leningrado. Quero dizer, apenas para dizer aos finlandeses que vamos começar a criar um distrito militar que tem como principal objetivo tomar a Finlândia. E isso não seria, esse distrito militar não existia antes. Quero dizer, após a Guerra Fria, ele foi fechado. Mas esta é a competição de segurança. Se você conseguir trazer a Finlândia para a OTAN, então os russos terão que responder. E agora podemos dizer, veja, os russos são agressivos. Agora ainda bem que temos a OTAN. Mas é isso que quero dizer. Isso cria uma demanda por sua própria existência. Mas eu queria perguntar, no entanto, sobre... Enquanto você se concentra na estratégia marítima, porque os países escandinavos, quero dizer, não apenas trazendo Suécia e Finlândia, mas também bases militares na Finlândia, Suécia e Noruega. Isso é uma mudança bastante dramática. E como você mencionou, a Suécia historicamente foi um rival importante da Rússia. De fato, a Suécia era considerada a principal potência na área do Mar Báltico até a Grande Guerra do Norte, quando foi derrotada pelos russos em 1721. Mas para os russos, uma parte fundamental de sua história sempre foi essa falta de acesso, ou pelo menos acesso confiável, Nas fronteiras ocidentais, eles sempre têm o Mar Negro, o Mar Báltico e o Mar Ártico. Agora, o Mar Negro obviamente teve um papel fundamental e também foi uma razão-chave por trás da guerra na Ucrânia, com os russos sendo vistos como pressionados para fora dali. Idealmente, é claro, os Estados Unidos queriam a Crimeia e expulsar os russos. Mas a Escandinávia coloca muita pressão, tanto no Mar Báltico quanto no Ártico, se você quiser interceptar submarinos ou implementar qualquer possível contenção marítima. Eu sei que o ex-primeiro-ministro dinamarquês, mas ex-secretário-geral da OTAN, Rasmussen, estava argumentando que, você sabe, se tivermos um conflito com os russos agora, com os suecos e finlandeses na OTAN, podemos colocar um bloqueio em São Petersburgo. E você ouve cada vez mais falar sobre o Mar Báltico se tornando um lago da OTAN. Os dinamarqueses deveriam começar a interceptar e bloquear navios russos como navios comerciais? Estamos vendo mais na América. Eles estão falando mais agora sobre confrontar os russos no Ártico. E claro, muitos escandinavos se colocaram na linha de frente. Eles não falam muito sobre isso na Noruega. Eles nem sequer têm permissão para se referir a isso como bases americanas. Eles têm um nome separado para isso. Eu esqueci qual é em inglês, porque eles não deveriam ter bases estrangeiras em seu solo, então eles simplesmente chamam de outra coisa. É muito George Orwell. Mas como você vê isso? Isso é um retorno da história, porque não são apenas as rotas marítimas, mas também agora, você sabe, se você inclui o Ártico, pode desafiar a frota do norte da Rússia em Murmansk. Já há pessoas falando sobre como os russos podem, no futuro, tentar invadir a Lapônia, que é a região norte da Finlândia. Então temos que ter bases militares lá também. Agora, de repente, você está muito próximo da frota do norte da Rússia. Como você vê para onde tudo isso está indo? Porque, novamente, a Escandinávia era uma região de paz. Parece que estamos sendo preparados agora para nos tornarmos uma verdadeira linha de frente. Sim, sim, sim. Não, quero dizer, do ponto de vista escandinavo, você poderia dizer que é a tecnologia de armas. The weapons technology has changed the situation a bit. Mudaram um pouco a situação. Então, por exemplo, este míssil Oreshnik, que os russos dispararam para Dnipro, na Ucrânia, é muito destrutivo, pelo que entendo, e de certa forma comparável a uma arma nuclear muito pequena. E isso significa que os russos podem eliminar tudo isso em uma noite, se quiserem, nos países escandinavos,
mas sem armas nucleares. E esse é o lado positivo, porque eles não precisam usar armas nucleares para eliminar essas bases. Então, acho que é uma espécie de... Sim, quero dizer, é claro, é estúpido ter esse tipo de bases militares. E a preocupação, as consequências, acho que, em geral, tem sido que houve, muita preparação para, colocar aeronaves dos S-Wayne em diferentes bases na Suécia, Noruega e Finlândia, e assim por diante, o que também fez os russos mudarem sua doutrina nuclear. The Russians changed their nuclear doctrine. So they now accept using nuclear weapons. Então eles agora aceitam o uso de armas nucleares. Se for um ataque importante à Rússia, eles responderão com um grande ataque convencional à Rússia. Eles podem responder usando armas nucleares. Então, isso é uma mudança significativa. Mas você poderia dizer por que os suecos e os finlandeses aceitaram isso? Não foi? Eu sei que algumas pessoas, os diplomatas mais experientes, escreveram na Suécia contra este acordo. E eles não conseguiram publicar seus artigos. Então, se você tem um diplomata que foi embaixador nos Estados Unidos ou em Washington e assim por diante, e não conseguiu publicar, e tinha os principais diplomatas do lado social-democrata que não conseguiram publicar. Social democratic side and so on, that couldn't publish. And then you wonder how this is. E então você se pergunta como isso é organizado. E não é realmente, eu acho, que temos que silenciar essas vozes ou algo assim. É mais que seus argumentos são tão estranhos para esses editores que eles realmente não entendem. Eles não poderiam imaginar. Então se você quiser, uma narrativa que foi totalmente hermética, então você não poderia nem penetrá-la. Não importa agora que tipo de posição você teve no lado diplomático, ou no lado militar, ou algo assim. É mais o pequeno grupo de pessoas que se reúne no bar, numa noite de sexta-feira, conversando entre si e lendo o New York Times e assim por diante. É uma repressão estranha. Não há mais aceitação para a dissidência. Novamente, é meio estranho para a Escandinávia, dado o quanto se valorizava a neutralidade. Ou seja, se você não provoca seus adversários, então terá paz. E como os suecos e os finlandeses reconheceram, eles não teriam problemas com os russos, a menos que começassem a hospedar tropas estrangeiras em seu território e se juntassem a alianças militares. E isso se provou correto. Na Noruega, que se juntou à OTAN, ainda assim, era uma versão leve da OTAN. Eles não queriam tropas estrangeiras em seu território porque pensavam que sim, teríamos a dissuasão pela OTAN, mas não provocá-la com bases. Mas novamente, o que era senso comum há alguns anos, se isso for apresentado agora à mídia, é visto de alguma forma como um argumento pró-Rússia, que bem, se você levar em consideração as preocupações de segurança da OTAN e da Rússia, isso é uma posição pró-Rússia. E você sabe, ninguém perguntou. Você sabe, o ponto de partida deveria ser, como podemos melhorar nossa própria segurança? E então você realmente tem que levar em conta a segurança do adversário, a menos que acredite que tudo o que eles fazem acontece em um vácuo. Eu só pensei, sim, minha pergunta final era, considerando que você analisa a estratégia marítima, com sua carreira de 30 anos, como você interpreta a situação com o Nord Stream? Porque isso também é fundamental para o Mar Báltico. Houve a destruição desse gasoduto em 2022. Você mencionou antes que os americanos gostam de ter uma negação plausível. Não há muita negação plausível restante. Acho que os americanos dizem que foram os ucranianos. Nossa mídia vai repetir isso ou simplesmente fingir que o Nord Stream nunca aconteceu. Mas como você vê a situação agora, que 3 anos se passaram? Bem, não 3 anos, mas sim, pelo menos mais de 2, chegando a 2 anos e meio. Sim. Não, talvez seja possível que algo surja durante a administração Trump. Quero dizer, eles têm muitos motivos para revelar coisas. Mas eu não sei o que vai acontecer em relação ao Nord Stream. Mas é muito claro que houve uma grande presença americana apenas alguns meses antes do Nord Stream ser destruído durante o exercício na mesma área com as forças navais e aéreas.
E nos dias antes de destruírem o Nord Stream, também houve grande presença na Wagner sobre a posição das explosões. The position of the explosions. E você tinha uma aeronave de patrulha marítima, Poseidon, que foi 2 horas antes da primeira explosão, de Keflavik até Bornholm, onde a explosão ocorreu. A explosão ocorreu 1 hora antes de ela chegar. Ela passou pela Noruega e depois patrulhou a área por 5 horas sobre a área da explosão, após a explosão, e foi reabastecida sobre a Polônia. A aeronave-tanque que reabasteceu essa aeronave Poseidon decolou da base americana na Alemanha Ocidental no exato momento em que a explosão ocorreu e começou a reabastecer a aeronave Poseidon, permitindo que ela patrulhasse sobre a área da explosão por 5 horas. E isso foi planejado com antecedência. Você tinha uma aeronave-tanque subindo no minuto em que aconteceu, e a aeronave saiu 2 horas antes de acontecer. Portanto, não há dúvida de que eles sabiam sobre isso, e não informaram os russos, os alemães ou a empresa com antecedência. Então, você poderia dizer que é uma evidência que aponta para uma operação dos Estados Unidos e uma grande operação dos Estados Unidos. Mas este barco à vela ucraniano, navegando com uma bandeira ucraniana e indo para cada porto nas proximidades, pode ter tido um certo papel, mas foi apenas, como você disse, para negação plausível. Sim, bem, não é apenas que eles não disseram nada. O que foi sugerido por meses, se não no primeiro ano após a destruição do Nord Stream, foi que os russos estavam por trás disso. Isso foi de fato usado como uma razão pela qual tivemos que escalar a guerra na Ucrânia, porque a OTAN teve que militarizar ainda mais o Mar Báltico. Porque ainda falamos sobre a necessidade agora de a OTAN defender o fundo do mar no Mar Báltico. Mas tudo isso foi baseado na ideia de que os russos estavam por trás desse ataque. Eles explodiram seu próprio gasoduto, o que aparentemente faz parte de um manual russo muito misterioso, do qual ainda não recebi uma cópia. Mas é bastante fascinante. E mesmo agora, depois os americanos estão reconhecendo, ok, não foram os russos. Ninguém realmente volta e aborda, bem, se eles sabiam que não eram os russos antes de acontecer, e sabiam de antemão que aconteceria, por que ninguém está falando sobre isso? Como eles poderiam ter tentado culpar os russos por isso? É apenas novamente, as narrativas não funcionam mais. Mas todos parecem muito receosos de abordar a falha na narrativa, porque então podem ser vistos como tomando o lado dos russos, o que é um grande tabu. Então o que você pode fazer? Em 2014, houve algumas intrusões de submarinos, ou supostas intrusões de submarinos na Rússia, fora de Estocolmo, no arquipélago. E houve muita conversa sobre isso. Após a entrevista de Caspar Weinberger em 2000, acho que cerca de 60%, ou algo assim, disseram que provavelmente eram submarinos ocidentais. Mas em 2014, 14 anos depois, tudo foi esquecido. Então, agora eram obviamente submarinos russos, entrando em águas suecas e penetrando profundamente nas águas suecas. O problema era que os russos tinham apenas um submarino da classe Kilo na época, e isso não era nada credível. Mas isso mostra como eles entrevistaram alguns oficiais militares suecos, em particular, e alguns chamados pesquisadores, dizendo que deviam ser submarinos russos. E assim é o mesmo. A primeira coisa, após essas explosões do Nord Stream, foi um programa de TV em todos os países nórdicos, que, entre aspas, revelou que foram os russos que destruíram o gasoduto Nord Stream. E houve uma entrevista com um ex-oficial de inteligência britânico que disse: sim, o que você deve fazer é olhar quem tem interesse nisso. E é óbvio que os russos são os únicos que têm interesse. E então você pensa, o que é isso? É incrível. Depois de todos esses líderes americanos passarem todo esse tempo alertando que o Nord Stream era ruim, temos que pará-lo, estamos ameaçando pará-lo, então ele é explodido.
Bem, certamente os americanos não teriam nenhuma motivação. Mesmo isso, não poderíamos aceitar. É muito estranho. Mas também era a narrativa de que todos os traços estão levando à Rússia. Tipo, que traços? Eles nunca substanciam essa alegação. Não havia evidências. Não havia traços. Era apenas uma suposição de que eles querem enviar um sinal. Então vamos explodir nosso investimento de bilhões de dólares para enviar um sinal. Nada realmente faz sentido, a menos que você pense nos clichês dos estereótipos. Foi uma entrevista com Condoleezza Rice, na TV alemã, em 2014, onde ela disse muito claramente ao público alemão que vocês precisam mudar sua dependência energética. Vocês tinham que optar pela energia americana e abandonar a energia russa. E isso foi quase uma ordem. E claro, a decisão de eliminar o gasoduto provavelmente foi tomada, se não antes de 2014, pelo menos em 2014. Eles tentaram, em 1982, destruir o gasoduto russo para a Alemanha Ocidental. Isso foi de acordo com o assessor adjunto de Segurança Nacional, Tom Reed, e de acordo com Dick Allen, que era o assessor de Segurança Nacional. Eles fizeram isso. Quero dizer, o gasoduto explodiu. Mas o problema foi que os alemães e os russos continuaram a trabalhar no gasoduto. E isso foi provavelmente o que deu o tipo de confiança do lado russo e do lado da Alemanha Ocidental. Para o fim da Guerra Fria, isso é realmente muito importante. Bem, agora o gasoduto se foi. O gás barato está indo para a China e a Ásia, a Europa está se desindustrializando e os Estados Unidos estão preocupados que a Rússia esteja se aproximando cada vez mais da China. Então, provavelmente não foi uma grande estratégia para começar. De qualquer forma, Ola Tunander, muito obrigado pelo seu tempo. É sempre ótimo falar com você. Muito obrigado. It's always great to speak with you. Oh, thank you very much. Thank you.